Olá, estamos começando aqui pela sua TV Legislativa, mais um programa TVL Comunidade, o primeiro que a gente está gravando aqui no estúdio novo da TVL, aqui na nova sede da Câmara de Vereadores na Rua das Palmeiras, com a Rua 15 de Novembro no Centro Histórico, um novo estúdio mais amplo aqui da TVL, mais moderno também para dar mais qualidade também para as nossas imagens, para toda a nossa equipe trabalhar também para levar até você novos TVLs Comunidades que nós iremos apresentar aí ao longo dos próximos meses. Nosso primeiro convidado aqui dessa primeira parte do TVL Comunidade é o diretor da Fundação Fritz Miller, aqui de Blumenau. Everaldo Grau está com a gente aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Everaldo? Obrigado pela sua presença. Bom, a gente vai falar sobre um projeto que a Fundação está fazendo em parceria com outras entidades, instituições, que é para capacitar os gestores e especialmente os cuidadores de idosos também, até porque a demanda está aumentando bastante, né, Everaldo? É exatamente isso. É uma iniciativa que começou já no final do ano passado, através da promotoria pública, na figura do Dr. Odair Tramontim, que solicitou à Fundação justamente um apoio no sentido de auxiliar os gestores dessas instituições, que são conhecidas como IUPs, né, Instituições de Longa Permanência dos Idosos, no sentido de capacitá-los a gerir melhor os recursos, prestar um melhor atendimento ao idoso. E dados que foram levantados mostram que realmente esse segmento tem crescido muito aí nos últimos anos. Então, assim, a Fundação abraçou essa causa, né? Faz parte do nosso papel social e entendemos ser um projeto bastante importante aqui para a nossa região. Como é que funciona essa capacitação para que o nosso telespectador possa entender um pouquinho o que é esse projeto, Everaldo? Bem, a gente iniciou já nesse ano, né, uma primeira parte de treinamento em torno de 20 horas, onde os gestores foram capacitados em vários assuntos, entre eles, por exemplo, a legislação, né, o Estatuto do Idoso, toda a regulamentação que existe em torno desse segmento, a questão da humanização do atendimento, aí veio aquilo que você comentou, preparar melhor o cuidador, né, que é uma profissão muito especializada e exige muito desse atendimento ao idoso. Tivemos também atividades como elaborar projetos, no caso, por coincidência, fui eu o próprio instrutor, né, como criar projetos para captar recursos públicos, que é uma outra necessidade também das casas, a questão da vigilância sanitária, patologias e doenças relacionadas ao idoso. Então, realmente foi uma formação bastante interessante e no balanço que a gente fez, as casas estão pedindo agora mais informações, mais capacitações e entendemos que esse deve ser o nosso papel e devemos continuar nesse segundo semestre nessa linha também. Bom, e hoje são quantas casas asilares agora chamadas de IUPs, né, aqui em Blumenau, Everaldo? Quantas casas tem aqui na cidade? Fizeram parte desse nosso projeto 11 casas, nós temos em torno de 12 casas aqui da nossa região, então praticamente 100% delas foram atendidas e normalmente vinham de 2 a 3 pessoas de cada uma dessas casas, né? Então nós tivemos aí públicos em torno de 30 a 40 pessoas em cada um desses módulos, né? Eles aconteciam sempre durante a semana, no período noturno, e aconteciam na sede da Fundação Fritz Miller. Vão continuar agora, no segundo semestre, essa é a tendência? Essa é a tendência, né? Há pelo menos um encontro mensal para manter esse vínculo. As próprias casas vão eleger os assuntos que elas querem aprofundar. Provavelmente um dos primeiros assuntos vai ser novamente a questão da legislação, que é um assunto bastante extenso, né? E a própria comunidade, os gestores entendem que é um assunto que deve ser aprofundado. E em paralelo a gente está iniciando também outras iniciativas interessantes. Como por exemplo com o Sebrae, a gente já está em contato com o Sebrae, existe a possibilidade de a gente ter um treinamento paralelo somente para a questão da gestão administrativa e financeira das casas. E também devemos lançar até o final desse semestre, do semestre que vem, um prêmio de excelência a essas entidades. Então a ideia é a gente incentivar a criação de melhorias dessas casas e premiá-las de alguma forma, né, o reconhecimento pelo esforço na melhoria do atendimento ao idoso. Por que essa preocupação, Everaldo, da Fundação Fritz Miller, do Ministério Público, das outras entidades que estão envolvidas, né, com os idosos, com o cuidado com essas pessoas com mais de 60 anos de idade? Eu acho que colocasse muito bem. Existem outras entidades envolvidas, né? A gente não pode esquecer de falar aqui da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o próprio Conselho Municipal do Idoso, que tem nos ajudado bastante. A preocupação maior é que essa população tem crescido muito, né? Em torno de 3,5% ao ano a população cresce, enquanto que a média da população, em forma geral, é em torno de 2%. Então, assim, há uma necessidade grande, né, de termos casas melhor preparadas e até com mais vagas para atender esse público, né? Para você ter uma ideia, hoje a população idosa em torno de Blumenau chega a praticamente 10%, tá? Quase 30 mil,
30 mil e alguma, né? Cerca de 30 mil. Idosos, né? Com idade com mais de 60 anos. E na década de 90 tinha 13 mil, que era 6%. Exatamente. Então já apresentou um crescimento. Já apresentou um crescimento e a tendência é essa demanda cada vez aumentar. Então é um segmento que tem que ser tratado de forma bastante profissional. A maioria dessas casas, né, largamente a ampla maioria, são entidades privadas, né? Então elas trabalham com o sentido de uma empresa, porém elas trabalham numa questão social muito importante, que é o atendimento a esse idoso. Né? Elas cobram, no caso, para cuidar do idoso, né? As famílias pagam para deixar o idoso lá na casa asilar, e aí tem uma série de legislação, né, que acaba exigindo muitas determinações, né, e precisa, até porque está lidando com uma pessoa que tem uma série de necessidades, que é o idoso, né? Principalmente aquele mais necessitado. Né? E o Ministério Público tem essa preocupação, né, Everaldo? Porque muitas casas já foram fechadas aqui em Blumenau por causa de denúncias e irregularidades. Exatamente. E esse é o nosso papel. Nós queremos ser parceiro dessas casas. Né? Primeiro, deixar bem claro o que a legislação exige, como é que ela deve se preparar. E segundo, realmente garantir que o atendimento ao idoso seja da melhor qualidade. Então, esse processo, esse projeto, ele tem ganho força aí junto às entidades, porque realmente ele está atacando uma questão essencial, importante, né, que é a população idosa, e a gente acredita sim que vamos ter ainda bastante frutos aí, ideais, adequados aí ao longo desse projeto. Está se antecipando também, não está deixando criar o problema que vai aumentar essa população. Já tem uma lista enorme, né, de pessoas que talvez estão nos assistindo agora, que tem um idoso, né, alguém que queira colocar numa casa dessa para receber o atendimento. As próprias casas já colocaram essa dificuldade. Vê essa dificuldade, para você ter uma ideia, nós devemos ter aí em torno de 450, 500 idosos sendo atendidos por essas casas. Mas praticamente todas elas já informaram que tem lista de espera para atender os idosos, né? Aí depende muito da infraestrutura, da questão da ampliação, né? Então depende de investimento das próprias casas. Então é uma questão complexa, né? Deve envolver aí tanto o poder público como as entidades que têm interesse nessa questão. E Blumenau, como sempre foi pioneira em vários segmentos, eu acho que ela deveria também tentar atender esse segmento. Para você ter uma ideia, uma reivindicação política, né, já que estamos aqui na TV Legislativa, é a questão do Fundo Municipal do Idoso, que é uma outra questão que está sendo levantada pelo próprio segmento. Algumas cidades já têm esse fundo que permite, sim, um investimento muito grande no setor. Florianópolis é um dos exemplos, né? E segundo o próprio Conselho Municipal do Idoso, é questão de tempo e uma articulação política para que a gente consiga implantar esse fundo também aqui na nossa cidade. Esse fundo seria investido em que setores, em que ações para o idoso exatamente, Everaldo? Qual que é a ideia? São praticamente iniciativas e projetos como essa, tá? Atender, por exemplo, contratação de profissionais de saúde que possam atender a todas as casas. Nem toda casa tem recurso para manter um médico, fisioterapeuta. Então, assim, a rede, né, de saúde, a rede de profissionais, ela é muito grande. E nem todas as casas conseguiriam ter essa facilidade, né? Então o fundo seria para essas iniciativas, né? Projetos dessa natureza. E esse projeto agora que vocês estão fazendo para as casas asilares, né, para as IUPs, como são chamadas agora as instituições de longa permanência para idosos, é muito parecido com o projeto Pescar, que você já tem há algum tempo na Fundação Fritz Miller? A Fundação Fritz Miller, ela tem vários projetos, né, várias iniciativas. O projeto Pescar, ela já atende o público jovem, né? Que é o mais conhecido da Fundação, que é o Pescar, que muita Exatamente, gente comenta. É o mais antigo, né, dos nossos projetos. Ele atende de jovens de 15 a 18 anos e procura capacitar esses jovens para que eles tenham uma aceitação, uma formação melhor para entrar no mercado de trabalho. Isso é feito em parceria com algumas empresas e essas empresas, de alguma forma, absorvem esse profissional. Então, também é um projeto belíssimo, dentro da ideia de educação, né, continua no mesmo patamar, porém o público focado é o jovem, né? E são jovens de baixa renda, jovens que de alguma forma não têm a oportunidade que teriam aí de forma geral. Né? Para explicar também para o telespectador, o que é a Fundação Fritz Miller, para quem talvez passa ali na frente da rua Iguaçu, Isso. Não, Iguaçu, né? Antes de chegar ali na Kremer. Isso, a descida da Ponte do Tamarindo. Isso, ver a nova sede da Fundação, para quem tem interesse em saber o que é também, porque já que a gente está falando de projetos ligados à educação, ela está ligada exatamente a isso, é uma entidade sem fins lucrativos, apesar de ser privada. Exatamente, o forte dela, né, a participação dela é na área da educação. Hoje nós temos um foco muito grande na educação corporativa, então é treinamento e capacitação de executivos de grandes empresas, então nós temos vários projetos, temos um grande parceiro que é a Fundação Dom Cabral, que é reconhecida pela sua excelência na área de gestão, e nós temos como atividade principal o reinvestimento na área social. E aí são projetos, como você já falou,
a questão do projeto Pescar, a questão das IUPs e outros projetos que nós temos, né? E a Fundação está aberta, né, para parcerias com a comunidade, né? Gostaria até de deixar aí o contato do nosso site, né? www.fundaçãofritzmiller.com.br, e fiquem à vontade para trazer ideias, principalmente nessas questões de formação de jovens e agora, no caso, em relação aos idosos, nós temos interesse em receber ideias e propostas da comunidade que possam até ser apoiadas e de alguma forma trabalharem nesses projetos, né? Fica aí esse canal, né? Quem tiver algum projeto, alguma ideia, é só fazer o contato com a Fundação então. Everaldo Grau, muito obrigado pela sua presença. Ok, obrigado pelo espaço, né? E estamos à disposição. Tá certo. Everaldo Grau, que é o diretor da Fundação Fritz Miller, veio falar um pouquinho sobre um projeto para capacitar gestores e cuidadores de idosos aqui em Blumenau, que a Fundação tem iniciado neste ano e deve continuar agora também no segundo semestre, em parceria com o Ministério Público e outras entidades aqui da cidade de Blumenau. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com outra parte do TVL Comunidade. Até já! Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade. Lembrando que você pode ver esse programa aqui através da internet também. Entra no site da Câmara, novo site agora da Câmara, que é o www.câmarablue.sc.gov.br, né? Tá, novo modelo, novas funções, enfim, você tem um novo site também da Câmara, junto com a nova sede que foi recentemente inaugurada também aqui no Centro Histórico de Blumenau. E lá você pode ver o Comunidade, o Nosso Agente, o TVL Notícias, o Fala Vereador, o resumo da semana também. E pode interagir conosco mandando o seu e-mail para a gente, que é o tvlcomunidade@câmarablue.sc.gov.br, tvlcomunidade@câmarablue.sc.gov.br. Nesse e-mail você pode mandar sua sugestão de entrevista, sua pergunta, enfim, curiosidades. Participe conosco, interaja através desse e-mail então aqui do TVL Comunidade. Agora, dando sequência ao programa, eu vou conversar com o professor Evandro André de Souza, que é coordenador do curso de História da Uniaselv, aqui de Indaial, Blumenau, né, do Centro Universitário da Uniaselv. Professor Evandro, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, telespectadores. É uma honra para mim estar aqui hoje, falando um pouquinho do nosso trabalho, do curso de História da Uniaselv. Muito bem, a gente vai falar aqui com o professor Evandro sobre uma obra, né, um livro que foi lançado agora neste ano aqui em Santa Catarina, porque ele retrata, na verdade, histórias, né, das navegações no passado, no século XVI, principalmente na ilha de todos nós catarinenses, que é a Ilha Florianópolis, a capital, a Ilha da Magia. E foi organizado pela Uniaselv aqui de Blumenau, pelo professor Evandro, com a participação de vários profissionais, né, professor? Isso mesmo. É um livro que se transformou em realidade a partir de pesquisas realizadas ao longo de um ano e 2 meses, mais ou menos, e que se transformou nesse material que a gente vem apresentando, a gente trouxe para apresentar aqui hoje para vocês aqui na TV Legislativa. A gente lançou ele no dia 25 de abril, em Florianópolis, né, justamente por ser um livro que fala do século XVI na ilha de Santa Catarina, mais precisamente das grandes navegações na ilha de Santa Catarina, na região sul da ilha, que é uma região que teve, no início da colonização, era um marco inicial onde os primeiros navegadores aportavam e assim por diante. É uma região que ela tem uma característica que a navegabilidade dela fica um pouco prejudicada em função das correntes marítimas que por ali passam. Inclusive hoje a praia, o Pontal sul da ilha de Santa Catarina é chamado de Pontal dos Naufragados, justamente porque ali ocorreram diversos naufrágios ao longo de todos esses anos, desde o século XVI até praticamente o século XIX. Grandes navegações passaram por lá então, professor? Exatamente, grandes expedições organizadas por países europeus, né, principalmente os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, por ali passaram. Bom, e morreram muitas pessoas, certamente, né, já que é a Praia dos Naufragados, né, é o pontal da Ilha da Magia, lá na região sul, né, de Florianópolis. Eu diria assim que o aspecto trágico de um naufrágio é sempre presente, né, porque se hoje acontecem naufrágios e acontecem mortes, imagina no século XVI, aconteciam muitas, né, mas enfim,
graças a esses naufrágios que aconteceram no século XVI, que a ilha de Santa Catarina pode ter sido colonizada, porque naquele tempo, no século XVI, não existia uma campanha de colonização que fosse efetivada pelas coroas, tanto portuguesas quanto espanholas. Então, os primeiros habitantes a fazerem os contatos com os índios, enfim, a conhecerem a geografia da ilha de Santa Catarina, suas riquezas, seus potenciais, eram náufragos e degredados, certo? Então, esse aspecto, por si só, já justifica a feitura do livro, né? Justamente por isso, porque naquela época os portugueses e espanhóis já viam a ilha de Santa Catarina como um importante ponto para se chegar ao Rio da Prata, ao extremo sul da América do Sul. Então eles paravam para reabastecer. Eles sabiam que era uma ilha já, professor, naquela época, no século XVI? Olha, assim, ó, existe... Alguém pode perguntar assim, poxa, por que eles não entravam pela Baía Norte, que era uma baía muito mais segura e muito mais protegida? A explicação que muitos dão para esse fenômeno de entrada seria que eles vinham pelo norte e quando eles se aproximavam da ilha, eles não estavam próximo à costa, e sim um pouquinho mais afastado. Então eles não viam a boca norte da ilha, da Barra Norte. Então eles davam a volta na ilha e entravam pela Barra Sul, pela boca sul da ilha, que é um estreito ali onde se afunila. Então o tipo de... Era a vela, era o vento, né, a força motriz que movia as caravelas. Então, em muitos momentos eles eram arrastados para a costa e colidiam com rochedos, bancos de areia e aconteciam diversos naufrágios. E o livro, ele procura justamente fazer menção, a gente trabalha as expedições do século XVI, que passaram pela ilha de Santa Catarina, mas priorizamos aquelas que, de uma forma ou de outra, tiveram algum tipo de experiência com naufrágio. Essa foi a intenção. Por que isso? Porque em 2011 a gente manteve contato com uma ONG chamada Barra Sul, que é um grande projeto que é desenvolvido em Santa Catarina hoje, justamente na Barra Sul da ilha de Santa Catarina, para fazer remoção de naufrágios. E o pessoal da ONG Barra Sul localizaram alguns naufrágios ali e fizeram a remoção de um naufrágio que ocorreu no século XVI ali, um naufrágio espanhol da nau provedora do Pedro Sarmiento de Gamboa, que foi um grande navegador daquele período. E a ONG procurou a Uniaselv e solicitou apoio técnico para dar continuidade às pesquisas. E nós, além de auxiliarmos, né? Se eu posso Pode, fica à vontade. A gente auxiliou. Vou mostrar naquela câmera porque ali. Porque o livro ele compõe, é uma coletânea com 14 capítulos e além dos capítulos ele é encartado com um documentário que foi produzido pelo Projeto Barra Sul. Certo? E esse é um vídeo, é um documentário, né? Que acompanha o livro. E esse documentário acompanha o livro, né, encartado no livro, que faz menção justamente a dois naufrágios. Certo. O naufrágio do Sebastião Caboto, que é um naufrágio extremamente importante, é uma expedição extremamente importante na ilha de Santa Catarina, porque foi o Caboto, Sebastião Caboto, que nominou a ilha de Santa Catarina de Santa Catarina. Certo? Eles falam que foi em homenagem à sua esposa, que chamava Catarina. Né? E também foi o Sebastião Caboto que rezou a primeira missa na ilha de Santa Catarina. Então, é bem interessante. Foi o naufrágio, né, nessa época que foi do Caboto. Caboto. Exato, mas a remoção do naufrágio que aconteceu foi da nau do Sarmiento, do Pedro Sarmiento de Gamboa, o São Esteban, chamado nau provedora, que era a nau que levava materiais para construir uma fortaleza no Estreito de Magalhães. Então, a equipe do Projeto Barra Sul, que é vou citar o nome de dois blumenauenses, né, que a gente são muito queridos da gente, é o Bruno Gemer e o Caco Valtrich, que está aqui com a gente também, né? O Carlos Valtrich, que está aqui com a gente hoje, né? E a partir da remoção desse naufrágio, né, e a feitura do documentário, na época, o reitor da Uniaselv, o professor Malcolm Tafner, solicitou ao curso de História que nós empreendêssemos uma pesquisa um pouco mais abrangente, que daí desse conta dos naufrágios ocorridos ali no século XVI. Então, a gente nominou alguns naufrágios importantes que a gente achou que deveriam ser historicizados. Tais como o do Solís, que foi o fundador de Buenos Aires, que na volta, ele já havia sido devorado pelos índios lá no Rio da Prata, e na volta uma nau dele naufragou nos naufragados. Foi o primeiro registro de naufrágios que a gente teve ali.
Tem até um... Essa história está aqui no livro, Está professor? aqui no livro, Daí temos ali o naufrágio do Caboto, do Rodrigo de Alcunha, do Pedro Sarmento de Gamboa, o naufrágio de uma embarcação do Martim Afonso de Souza, entre outros, né, que a gente narra também. E também a gente procurou narrar o contato com o Carijó, que era o nativo, né, que era muito gentil com os navegadores, que alguns chamam que era o índio mais gentil da costa, né, porque de fato ele deu suporte para a colonização. Essas histórias são todas contadas aqui, escritas por historiadores, né? Pessoas tituladas, pessoas que empreenderam uma pesquisa bem séria, bem bacana. O livro vem repercutindo muito bem nos circuitos, né? Onde ele está inserido, nos debates nas quais eles estão inseridos. Sim. E a preocupação na escrita desse livro não foi escrever um livro para historiador. A gente escreveu um livro com profundidade, mas para o público leigo. E com a finalidade de ensinar a história do século XVI da ilha de Santa Catarina, que é a história de todos nós, né? Sim. Para as crianças do ensino fundamental e médio, mas sem perder a profundidade. Tem a questão técnica, mas também a pessoa que tiver interesse em história, em conhecer a história de onde vive, que é Santa Catarina, né? Foi ali que tudo começou, né? Na capital, enfim. Exatamente, as na ilha, navegações na ilha. Que a ilha era um marco, né? Porque naquela época havia uma indefinição muito grande se a ilha era espanhola ou portuguesa, certo? Então, os navegadores chegavam e gostavam muito do que viam na ilha, porque eles eram muito bem recebidos pelos índios. Ali eles faziam uma aguada, ali eles descansavam, faziam reparos no navio, coletavam víveres, né? Que são, a aguada, na verdade, é isso, é coletar víveres, água, comida, frutas silvestres, carne de caça, enfim. E alguns ficavam, muitos iam em direção ao interior também para procurar ouro e prata. Porque naquela época tinha uma mentalidade chamada mentalidade bulionista. O que é a mentalidade bulionista? É a crença, a procura por ouro e prata. Essa era a maior finalidade de estar aqui no século XVI. É isso que eles queriam então, naquela época. Exato, eles tinham a mentalidade bulionista. Além, é claro, de tomar posse do território para as coroas, tanto portuguesa quanto espanhóis, respeitando os limites de Tordesilhas, né, que também estava meio indefinido naquela época. Bom, então esse livro, onde é que as pessoas encontram também, professor? A gente está quase encaminhando aqui o nosso final da nossa conversa. Quem tiver interesse em saber mais das histórias das navegações, dos naufrágios também lá no século XVI, lá no sul da ilha, né? Quem tiver interesse em conhecer, em ler, né? Se aprofundar realmente, porque eu já vi que é um livro que tem muitas páginas. São quantas páginas, professor? São 400 páginas, são 14 capítulos, né? Todos eles tratando de assuntos relacionados ao século XVI. Onde é que as pessoas encontram? O livro ele foi editado pela editora Uniaselv em coedição com a editora Insular. Que é aqui de Blumenau também. A editora Insular é de Florianópolis. Florianópolis. Ele pode ser adquirido em qualquer livraria, basta você fazer o pedido, certo? Mas ele está em preço promocional hoje, sendo vendido na livraria da Uniaselv, na Fameblu, que é a livraria universitária, que também se encontra em frente à FURB, aqui próximo, né? Então as pessoas podem adquirir ou na Uniaselv ou na livraria em frente à FURB, livraria universitária, ao preço de R$50. Legal, para quem gosta de história, né, e gosta dessas histórias do passado, fica a dica de leitura também. E eu agradeço a participação aqui do professor Evandro André de Souza, coordenador do curso de História da Uniaselv, que ficou com a gente aqui nessa tarde no TVL Comunidade. Obrigado, professor. Eu agradeço a oportunidade e é sempre um prazer enorme vir aqui conversar com vocês, né? Que a Uniaselv tem uma presença, o curso de História da Uniaselv tem uma presença muito importante aqui na nossa região, certo? E convido as pessoas a conhecerem o curso, né? A gente vem fazendo tudo com muito carinho, um curso de qualidade, recentemente foi reconhecido pelo MEC, que merece ser cursado, né? Legal, fica a dica então para todos, e o professor Evandro certamente vai poder voltar aqui no TVL Comunidade, falar de outros assuntos também de interesse aqui da nossa gente. Assim a gente fecha o TVL Comunidade de hoje. Obrigado você que está na companhia da TV Legislativa. Eu convido você também para continuar acompanhando a nossa programação, a TVL, que é o canal da comunidade e o canal que mostra também o dia a dia da Câmara de Vereadores e do cotidiano de Blumenau. Um abraço a todos e até a nossa próxima edição. Até lá! Obrigado.